capítulo 3, versos 18 a 25. Colossenses, capítulo 3, versos 18 a 25. Colossenses, capítulo 3, 18 a 25, a palavra de Deus vai dizer assim: Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar ao homem, mas singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Amém? Podemos sentar, que o bondoso Deus aplique esta palavra aos nossos corações nesta noite. Eu gostaria de rapidamente compartilhar com os irmãos a importância desse texto bíblico que vai se referir aos deveres da família. O apóstolo São Paulo, ele escreveu algo parecido em Efésios, no capítulo 5 e capítulo 6, em que ele dá diversas orientações para a família. E aqui em especial ele apresenta esses deveres para a família como se fosse uma pequena repetição ou um resumo para as famílias cristãs. E ele apresenta tanto o papel da esposa quanto o papel do marido. Ele apresenta tanto o papel dos filhos quanto o papel dos pais. Desses que você já sabe muito bem, que a gente fala aqui na igreja e não cansamos de repetir. O primeiro ponto em questão que vai ser apresentado é dentro do papel da esposa. Esposas, sejam submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. O verbo grego aqui de submissão significa sujeitar-se. Sujeitar-se, ou podemos destacar até que é colocar-se abaixo ou sob o cuidado de alguém. Isso é quando a esposa entende esse dever da submissão, ela entende que ela está sob o cuidado do seu marido. É como se você estivesse debaixo das asas do seu esposo. Seu esposo tem um objetivo e tem que ter o propósito de cuidar de você como protetor, como provedor e como patriarca. Então, convém a esposa entender esse sentido de submissão. E o apóstolo vai dizer mais acerca para os maridos. Ele diz no verso 19: Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. O chamado do esposo, ele de certa forma é uma condição mais elevada até do que o chamado da esposa para ser submissa. O chamado do esposo é para amar a sua esposa. Amar e não tratar com amargura. Esse chamado elevado, ele é considerado como uma abnegação da parte do esposo.
ele tem que não se amar mais que sua esposa, mas sim amar mais a sua esposa do que a ele mesmo. Paulo vai dizer lá em Efésios que isso chama-se amor sacrificial, em que ele tem que dar a sua vida pela sua esposa. Não a trateis com amargura. Vivemos numa sociedade hoje amarga, né? Uma sociedade hoje em que as pessoas facilmente tratam umas com as outras através de gestos e expressões amargas. Esse verbo grego aqui é traduzido para que o marido pare de ser amargo, porque a amargura devido ao pecado ela já está inserida no coração humano. O verbo aqui Paulo está falando para que o marido ele pare de ser amargo, ele pare de ser rude, ele pare de ser cruel, ele não tem esse hábito de tratar a sua esposa má, mas sim que ele comece a amar a sua esposa e tratar ela sem rancor. E se houver alguma mágoa em seu coração, ele precisa tirar essa mágoa do seu coração e a perdoar. O verbo aqui, não tratar com amargura, esse verbo, amargo aqui, ele tem esse sentido de que nós não podemos, nós maridos, nós não podemos em nenhum momento guardar rancor contra a esposa. A submissão do marido é muito maior do que a submissão da esposa. O esposo ele tem que ser submisso, amando e não guardando rancor. A mulher, cabe a ela ser submissa, simplesmente considerando seu esposo como líder, como aquele que cuida, protege e está conduzindo o seu lar. E é interessante que ele vai definir aí também a condição dos filhos. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante de Deus. Quando você, filho, obedece os seus pais, você está demonstrando gratidão não aos seus pais, você está demonstrando gratidão a Deus. É isso que o texto bíblico está falando. Filhos, sejam gratos a vossos pais, pois fazendo isso vocês estão sendo gratos. Sejam obedientes a vossos pais, pois fazendo isso vocês estão sendo gratos diante de Deus. Tem tanta gente que gostaria de ter pai e mãe e não tem. Tanta gente que já perdeu os seus pais. Sente falta dos seus pais nos momentos de celebração de dia de pais, momentos de celebração de dia de mães, e não tem. E você, jovem, você, filho, que está aqui nesta noite, que ainda tem seus pais, o texto bíblico orienta para fazer isso, obedecer seus pais, honrar seus pais, tendo gratidão diante do Senhor. Sendo grato porque você tem seus pais, obedecei a vossos pais. Verso 21 ele diz: pais, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Você já viu que existe muitos pais, viu, você que é jovem, adolescente, não tem pai que irrita a gente, eu estou me colocando no meio de vocês também. Não tem, jovens, pais que irritam a gente, que a gente fala: nossa, mas papai está tão chato hoje, mamãe está tão chata hoje. De vez em quando a gente não coloca isso ou essa ideia na nossa mente. A Bíblia orienta os pais que não irritem os filhos. Você sabe quando é que os pais irritam os filhos aqui, conforme as Escrituras? No outro texto vai dizer: pais, não provoquei os vossos filhos a ira. Você sabe quando é que
pais provocam os filhos à ira ou irritam seus filhos quando eles não ensinam o que é correto dentro da palavra de Deus. Quando eles não mostram o caminho correto para os seus filhos dentro da palavra de Deus, eles estão irritando seus filhos. Estão tornando aqueles filhos cidadãos irritantes, irritados, porque não ensinam corretamente o que devem ensinar. Muitas vezes estão irritando seus filhos, ensinando coisas que não deviam. Eu me lembro muito bem o testemunho do irmão Antônio Abdias, do Espírito Santo. O irmão Antônio Abdias tinha um filho de 12 anos, um menino, 10 para 12 anos, ele ainda não havia se convertido, e ele ensinou o menino a beber cerveja. O costume que alguns pais ímpios têm de trazer seus filhos crianças e eles estão ali bebendo e vai lá e coloca na boca dos filhos álcool. Não tem nada não, é só uma cervejinha para o menino aprender. E ele, quando se converteu, que ele falava desse testemunho, ele chorava de tristeza porque ele fez isso muitas vezes com seu filho. E o Anthony morreu muito jovem. E os pais, que eram o irmão Antônio Dias e a irmã Jô, entraram em quase uma depressão profunda, porque o Anthony tornou-se caminhoneiro, que era a profissão do pai, e num acidente na rodovia, indo sentido o norte ao oeste da Bahia, tombou o caminhão e morreu. Aquele menino com 20 e poucos anos de idade. E eles choravam e choram até hoje a morte desse único filho. E ele, quando toca um assunto a respeito do filho, ele fica muito triste. Porque quando criança ele ensinou práticas as quais não devia. São pais que irritam os filhos, provocam os filhos à ira, ensinando práticas pecaminosas para os seus filhos. E a orientação bíblica é essa: pais, não irritem os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Tem muitos filhos que se desanimaram do caminho do Senhor porque seus pais os irritaram. Tem muitos filhos que deixaram a presença de Deus porque seus pais os irritaram, às vezes com mau testemunho, às vezes com comportamento errado, às vezes mandando o filho ir para a igreja e ficando em casa, às vezes nem congregando e nem dando bom testemunho diante de seus filhos, e querendo que o filho seja um menino de Deus e que sirva a Deus, quando ele, na verdade, nunca compareceu e nunca teve uma vida de temor ao Senhor. Os pais irritam os filhos quando não ensinam os caminhos de Deus para seus filhos. E a conclusão do apóstolo Paulo, depois de ele falar acerca da família, ele fala acerca dos servos, dos trabalhadores, que devem obedecer ao Senhor, devem obedecer os seus patrões, servindo não apenas sob vigilância, mas para agradar a Deus. E a conclusão final de tudo que ele fala está a partir do verso 23, quando ele diz assim: olha, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Se eu amo a minha esposa, é como para o Senhor e não para homem. É para agradar a Deus e não para agradar somente a ela. Se a esposa é submissa para o marido, como ensina o texto bíblico, é para agradar a Deus, não somente agradar o marido. Se os filhos obedecem os pais,
os seus pais. Se os pais ensinam corretamente seus filhos, não os irritam, não procuram realmente provocar seus filhos a ira, eles estão fazendo isso por causa do Senhor. Tudo que fazemos é por causa de Deus. A orientação para os cristãos era essa no passado, não é essa, e é essa, e continua essa no presente. Tudo que temos que fazer é para agradar ao Senhor em todos os aspectos da nossa vida. E aí o apóstolo vai falar o porquê, a partir do verso 24. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo Senhor é que estáis servindo. Ele fala, olha, tenho ciência de que quando vocês fazem essas coisas, que a palavra de Deus ensina acerca dos valores da família, dos deveres da família, nós receberemos uma recompensa, uma herança do Senhor, uma herança no céu. Sabemos, a Bíblia vai orientar isso, de que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, para receber segundo o que tivermos feito aqui neste mundo. E essas coisas serão pontuadas diante de Deus, diante do Senhor Jesus Cristo, quando estivermos nesse tribunal de Cristo. E por isso que ele fala, olha, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, para aqueles que obedeceram e obedecem a palavra de Deus, vão receber a recompensa do Senhor. A Cristo Senhor é que estáis servindo. Agora, para quem não segue, não busca essa orientação, não abre os seus olhos e seus ouvidos para as coisas de Deus. Verso 25. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoa. Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém que vive uma vida de injustiça, que vive uma vida ímpia, que vive uma vida longe dos planos e propósitos da palavra de Deus. Deus não vai alisar ninguém, não. Se provocou injustiça, vai receber injustiça. O troco será isso. Então pense bem sobre esses princípios bíblicos. Pense bem sobre esses valores e deveres da família e que precisamos dia a dia estar atentos acerca disso em nosso coração. Nisso não há acepção de pessoa. Todos nós, um dia, teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo. E a palavra de Deus, ela revela e mostra como devemos proceder em todos os aspectos da nossa vida aqui neste mundo. Amém.